Portanto, meu caro deputado Edilvan, quando eu apresentei esse assunto, ele foi apresentado depois de muita reflexão. E eu não tenho nem muito mérito nisso, não, a não ser a minha sensibilidade que me faz me preocupar com o assunto e desafiar as equipes que me ajudam a pensar. Parte deles estão... Os dois deles mais relevantes estão aqui. O colega de Vossas Excelências, o deputado Mauro Benevides Filho, que tem sido meu braço direito em assuntos econômicos, o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, que está ali atrás, que lidera também uma vasta equipe. E foi quando a gente começou a discutir e percebemos nós próprios que era possível. Que era muito mais do que possível, era perfeitamente praticável de forma simples. Quando no debate eu anunciei, perguntei ao candidato Bolsonaro, na época de que eu fui colega aqui na Câmara, e até avisei para ele que eu ia perguntar isso antes, que eu não gosto de pegadinha, essas coisas e tal. E ele falou assim para mim, em público, ele disse, ora, isso daí importa em 3 PIB. Por quê? Porque as pessoas pensam isso mesmo, e eu estou dando valor, são 282 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas não são 3 PIBs, pelo contrário, é uma ninharia em relação ao PIB brasileiro, sendo grave, eu não quero minimizar o problema. Como é que o mercado recebe? Num primeiro momento, houve um ceticismo, e eu, então, aproveitei e fui dar os cálculos, a memória de cálculo, mostrar os cálculos, peguei vários depoimentos filmados do leilão do Serasa, onde, espontaneamente, qualquer devedor, Vossas Excelências podem examinar isso, qualquer devedor desprotegido pode chegar no leilão do Serasa e obter um desconto de 95%. Mas o desconto era de 90% geral. Se a gente aplica um desconto desse, que é dado ao cidadão avulso, tendo o governo podendo chamar os grandes crediários, as grandes financeiras, as grandes corretoras, os grandes prestadores de serviço público de telefonia e fazer um grande entendimento, que não precisa, volto a dizer, entrar dinheiro público, basta aqui você compensar com fluxos, etc., etc., uma dívida privada, que continuaria sendo privada e honrada de forma privada pelos reais devedores, portanto, 0 centavo de dinheiro público. Foi aí, eles, quando perceberam de que era perfeitamente praticável, passaram a patrocinar uma onda de deboche e de desmoralização. Então, é uma onda de deboche, por quê? Porque esse fluxo gera muito dinheiro. Porque, desgraçadamente, se a inadimplência é desse tamanho, volto a dizer, há um fluxo em que o cidadão, constrangido por necessidades urgentes, vai lá e renova, renegocia. E, para renegociar, ele paga com casca e tudo o que não estava devendo ou que poderia não pagar se houvesse uma reestruturação, estou sendo pleonasmo, se houvesse uma reestruturação orgânica desse passivo, que só será alcançado, volto a dizer, pela mediação política, dado que o sistema financeiro privado hiperconcentrou em apenas 5 bancos 85% das transações financeiras. Sim, é uma ocasião de ouro que está se perdendo. A liberação individual para 45 milhões de brasileiros de R$500 vai ser a força, praticamente toda ela usada para abater parte da dívida, de novo, inflada pela fumaça contábil de juro sobre juro, de taxa de permanência. Por que que o governo brasileiro tem hoje, durante o governo Bolsonaro, a menor taxa Selic da história do Brasil? Isso é até um certo constrangimento para o pensamento progressista, onde eu me filio, mas é constrangedor, porém verdadeiro, afirmar que o Bolsonaro paga hoje uma taxa Selic metade da menor que a esquerda já houve na história do Brasil, capacidade por muito pouco tempo de pagar. E isso está puxando também o spread, mas a distância entre a taxa Selic, que é de 2% descontada da inflação, a taxa Selic hoje está em 5 pontos. A inflação ao redor de 3, você tem 2 pontos de juro real. Isso é facilitado porque o capitalismo mundial está vivendo uma situação absolutamente única na história. No futuro, os historiadores registrarão como uma inflexão, talvez mortal, para finalmente acabar o ciclo do capitalismo rentista que está matando a humanidade, não é só o Brasil. É que hoje nós temos ao redor de 15 trilhões de dólares hospedados em juro negativo no mundo. Há uma insegurança brutal causada pela tensão entre a China e os Estados Unidos na parte comercial. Há uma estagnação econômica importante nos principais centros dinâmicos da economia, inclusive a economia americana está esfriando de uma forma absolutamente rápida, o que tende a reduzir a taxa ainda mais negativamente nos Estados Unidos, descontada a inflação. Na Europa, isso tudo. E isso, então, dá uma oportunidade de ouro ao Brasil, não é, de
trazer essa taxa para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios. Também deixa eu explicar aqui, porque eu não estou falando a vossas excelências, pelo fio do seu coração, estou falando ao povo brasileiro, e vossas excelências estão dando a oportunidade de tratar um assunto que ninguém trata. É uma coisa impressionante como mexe com a vida humilhante de todo o nosso povo, e as pessoas, na grande direção do Brasil, não tratam disso com a centralidade que vossas excelências estão fazendo. Portanto, eu estou comovido aqui, estou até meio exagerado. Mas veja, na questão do Brasil, da inadimplência no Brasil, o juro na ponta é um problema regulatório e de competição. Essa é a primeira parte que vossas excelências me perguntam. Por que a Selic é tão baixa? No mundo não há rival de produto financeiro rivalizando com a aplicação no Brasil, que seria teoricamente de mais risco, embora nunca tenha inadimplido nenhum título público brasileiro, nunca aconteceu, nós até tombamos na dívida externa, referida a dólar, mas título público do Brasil não há uma única razão na história, o Brasil nunca inadimpliu, nunca deixou de pagar rigorosamente em dia, à custa de sacrifícios os mais tenebrosos, em momentos terríveis, não é? E o Brasil nunca faltou para justificar um spread, ou seja, uma taxa de risco. Mas ainda assim a taxa de risco é a menor da história, a diferença, porque o juro lá fora está negativo. Daí sucede uma evidência. Qual é a evidência? É o comportamento oligopolizado do setor financeiro. Não há competição no Brasil. Deixa eu dizer a Vossa Excelência, quando eu fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real, com muita honra e orgulho, servindo ao país, sob a liderança do presidente Itamar Franco, o Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12 bancos. Hoje, no Brasil, 85% das transações financeiras estão concentradas em 5 bancos. O Banco Central não permite, não deixa, atrapalha, adia eternamente a regulação das tais fintechs, que é uma novidade importante de agravar a competição, que é o banco eletrônico, o banco virtual, o banco que não tem branch, que não tem sede, que não tem custos fixos mais relevantes e que podem rivalizar em desconto de duplicata, que é uma transação importante para a pequena empresa no Brasil, e que está cobrando 1,75% de juro ao mês, eminente deputado. Lá na sua Vitória, na Serra, ou em Cachoeiro do Itapemirim, na linda Espírito Santo, 1,75% de juro ao mês. Isso lá dá 42% de juro. Qual é o negócio da economia real, na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, no serviço, que rende 47% de lucro? Essa é a explicação, falta competição e regulação. Por exemplo, eu, deputado aqui, tive a honra de pertencer a essa grande escola de civismo, que é o Parlamento Brasileiro, toquei uma tarefa relevante, relatar o novo projeto do novo CAD. E eu fiz o diabo para botar os bancos no CAD, porque não é o órgão que fiscaliza a concorrência, que proíbe fusões que manipulam o mercado. Não deixaram. Não deixaram, perdi feio aqui. O próprio governo não topou. Porque, infelizmente, eles mandam e desmandam, impunemente. Não pagam tributo sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, num setor financeiro que tem uma rentabilidade sobre o patrimônio que é 5 vezes, por média, maior do que a rentabilidade do mundo, 5 vezes, não paga imposto sobre lucros e dividendos. Então, ou tem competição e regulação, ou não vai acontecer, né, na prática. A segunda questão, quando é que a bomba vai estourar? Esta é uma bomba biológica, é uma bomba química. Ela não é dos artefatos explosivos. Você não ouve o barulho da explosão. É uma bomba de efeito químico que está simplesmente disseminando a morte do tecido produtivo do Brasil e a própria dignidade pessoal da nossa comunidade. Porque, né, imagina, 65% das famílias brasileiras estão com algum nível de endividamento, já no nível da humilhação. E se sente cada um deles o pior dos homens, a pior das mulheres, porque está todo dia achando que ele que deu passo além da perna, quando na verdade são aposentados que caíram no crédito consignado para comprar remédio, que estão subindo bastante acima da inflação, porque 80% da química fina do Brasil é dolarizada, porque nós abrimos mão de ter uma política industrial de comércio exterior ao longo desses anos todos. É o país que mais se desindustrializa no mundo.